Olá, tudo bem? Tudo bem, moçada? Tudo jóia? Então, vamos aí para mais uma aulinha. Hoje falaremos sobre a intertextualidade e sobre versificação. Um pouco de poesia e poema para a gente, tá? Deixa eu apresentar aqui para vocês o primeiro assunto, a intertextualidade. Intertextualidade, gente, é um recurso realizado entre textos. Ou seja, você tem um determinado texto. Criou-se um outro texto baseado naquele já existente. E aí, podemos criar outro texto e outro texto. Mas todos eles estarão bem relacionados dentro do assunto, trabalhando aí de várias maneiras essa relação. Então veja aqui, ó, é um recurso realizado entre textos, ou seja, é a influência e relação que um estabelece sobre o outro. Veja, influência e relação. Assim, determina o fenômeno relacionado, ó, o fenômeno relacionado ao processo de produção de textos que faz referência. Pode ser bem clara, bem explícita, ou pode ser bem implícita essa relação aos elementos existentes em outro texto. Então, trata-se, portanto, do diálogo entre textos, esse diálogo entre aspas, né? De forma que essa relação pode ser estabelecida entre produções textuais que apresentem diversas linguagens. Nós já vimos a linguagem verbal, a não verbal. Então, veja, a linguagem visual, a linguagem auditiva, a linguagem escrita. Sendo expressa nas artes, podemos ter a intertextualidade na literatura, na pintura, na escultura, na música, dança, cinema, propagandas publicitárias, a gente vê demais, programas televisivos, provérbios, charges, dentre tantos outros, né, galera? Dentre tantos outros. Olha aqui, ó, nós separamos aqui para vocês 3 textos bem próximos, bem relacionados. Para entender melhor o que é a intertextualidade, leia os 3 textos abaixo. Vamos pegar aqui, ó, o texto de Luís de Camões, poeta português. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Talvez alguém esteja ouvindo agora e pensando, essa música não é a música do Legião Urbana? Mais ou menos. É um não querer mais que bem querer. Olha aqui todo o conceito que ele nos dá sobre o amor, gente. É um não querer mais que bem querer. É andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade? Se tão contrário a si é o mesmo amor. Olha outro texto aqui, gente. Agora sim, a música, tá vendo? Monte Castelo, veja lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é fogo, veja que a intertextualidade é a mesma estrofe, tá vendo?
O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É um não querer, olha aqui, ó, mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente, é um contentar-se de contente, é cuidar que se ganhe em se perder. É estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade, tão contrário a si, é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos. Sem amor eu nada seria, faltou esse pedacinho aí. Sem amor eu nada seria. Olha aqui, gente. Aqui esse foi retirado da Bíblia, muito antes dos dois primeiros, muito antes do texto de Camões, muito antes da música, do poema de Renato Russo, da Legião Urbana. Já se falava sobre o amor. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, veja o texto aqui, gente. É lindo, olha só. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de remover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. Agora veja bem, gente, o amor deles, porém, é o maior. O amor é maior que a fé, é maior que a esperança. Acho lindo esse texto também. Vejam vocês, meus amores, que em todos eles nós temos poesia, tá? Veja, mesmo esse último aqui, ó, tá? Não sendo escrito com aquela estrutura de poema, embora seja um poema, né? Até porque aparece assim, capítulo 1, verso 2, verso 3, verso, tá? Mas aqui está mais para a estrutura em prosa. Podemos perceber que a ideia global, demarcada pela exaltação do amor, prevalece em ambas as criações. Partindo, então, dessa prerrogativa, vemos, através das demarcações realizadas de cores distintas,
porém correlacionadas entre si, que algumas vezes, veja bem, a intertextualidade se dá de forma explícita, ou seja, de forma idêntica, como revelado na parte preenchida pela cor amarela, tá vendo? Aqui, destacou de amarelo, amor é fogo que arde sem se ver. Aqui também, o amor é fogo que arde sem se ver. Prosseguindo com nossa análise, sobretudo, fazendo menção agora à cor demarcada pelo laranja, notamos que Renato Russo, na época ainda vocalista do grupo Legião Urbana, fez uma releitura ampliando as ideias retratadas pelo poeta Camões, mediante a criação de palavras novas. Tá vendo? É um texto se sobrepondo a outro texto. Dessa forma, não há como negar que entrecruzar, de ideias se delineia como uma espécie de contemplação, ou seja, um recorte que se faz dos muitos diálogos com os quais estabelece familiaridade. Ressalta-se que relações intertextuais, gente, somente se tornam cada vez mais explícitas à medida que o interlocutor amplia a sua bagagem cultural. Se você não conhecesse o primeiro texto, se você não conhecesse o terceiro texto, você ouviria a música Legião Urbana, você leria o poema e, pelo fato de não conhecer o poema de Camões e nem de conhecer a carta do apóstolo Paulo à cidade de Coríntios, você não saberia, não teria esse conhecimento. Então, veja aqui, ó, amplia sua bagagem cultural por meio de leituras diversas, pois somente assim essa conexão que há entre as vozes de um dado discurso se torna desvendada. Por essa razão, cabe ainda frisar que um leitor desatento, digamos assim, não muito bem preparado, não estaria apto para realizar as intenções que se atribuem ao discurso de Renato Russo, bem como de outros emissores que porventura pudesse deparar. Haja vista que a leitura, concebida sob essas condições, manifesta-se como superficial ou insuficiente. Se você não tiver conhecimento dos demais textos, a leitura de um pode ser até superficial, pode ser influência, pode ser insuficiente, pode ser que você tenha nenhum conhecimento a respeito da outra. Vejamos aqui, meus amores, outra nota aqui, ó. Vamos falar um pouquinho de poema e poesia. Já temos uma aulinha gravada e nela explicamos a diferença entre um poema e uma poesia. Vamos ver aqui, ó. Poema é a parte concreta. Meus amores, o poema se refere à estrutura, à forma, versos e estrofes. Então, quando você pega um texto escrito em versos e estrofes, ele é um poema. Se for escrito em linhas contínuas e parágrafo, é um texto em prosa. Bom, poema se trata da forma. E poesia? A poesia, gente, ela é abstrata, ela se refere à interpretação do poema. Veja só, ao sentimento que se extrai da leitura. A poesia, meus amores, ela é voltada ao sentimento, ao subjetivismo, tá? Ela é voltada ao excesso de figuras, de linguagem conotativa. Perfeito? Os 3 textos anteriores, nós vimos, temos poesia, temos situações abstratas, temos muitas vezes o irreal, ou seja, o conotativo. Bom, a versificação. Versificação, gente, é a arte de escrever e ou analisar versos. Olha aqui, ó, versos, versificação.
é a arte de escrever e ou analisar, compreender, interpretar versos. Verso é uma sucessão de sílabas ou fonemas que formam uma unidade rítmica e melódica. Em outras palavras, é cada linha de um poema. Os versos se organizam em estrofes, ou seja, estrofes com 1 verso, 2 versos, 3 versos, tá? Estrofe, vejam aqui, ó, é o agrupamento de versos. Então, a gente voltando aqui, olha o que nós temos, ó. Aqui eu tenho a primeira estrofe, composta por 4 versos. É o que chamamos de quarteto. Aqui eu tenho primeiro verso, segundo verso, terceiro verso, quarto verso. Aqui temos 2, 4, 2, 8, com 6, 14. 14 versos nesse poema. Vejamos aqui, ó. Então, a estrofe é o grupo, é o conjunto de versos. Esses 4 versos aqui formaram a primeira estrofe. Mais 4, segunda estrofe. Mais 3, terceira estrofe. Mais 3, quarta estrofe. Olha aqui, gente. Estrofe, então, é o conjunto de versos. É o agrupamento de versos. A classificação das estrofes, de acordo com o número de versos. Se eu tiver uma estrofe com 1 verso, chamamos de monóstico. 2 versos, dístico. 3 versos, terceto. A partir daqui se torna muito comum, tá? Terceto. 4 versos, quarteto ou quadra. Muito comum também, viu, gente? Muito comum. 5 versos, a quintilha. Não é tão comum. 6 versos, sextilha ou sexteto. Também bastante comum. Sétima ou septilha. 7 versos, não é tão comum. Os mais comuns, gente, são aqueles pares, porque os pares são mais interessantes e fáceis, né, para estruturar uma rima, um rimando com o outro, que vai rimando com o outro, que vai rimando com o outro. Nona, com 9 versos, décima, com 10 versos. Não é comum, viu, galera, termos estrofes com mais de 10 versos. Se tivermos, nós não teremos uma nomenclatura própria, por exemplo, monóstico, dístico, terceto, quarteto. Se forem estrofes com mais de 10 versos, aí já falamos normalmente. Uma estrofe com 11, estrofe com 12, estrofe com 13, tá? E quanto mais versos, mais incomum ela se torna, tá? As estrofes mais comuns são a quadra, o terceto também é bastante comum, principalmente na composição de um soneto. O que é um soneto, professor? Aqui, por exemplo, nós temos um exemplo de soneto. Olha aqui, galera. Soneto é uma forma fixa. Ele será sempre assim, ó. Ele terá a primeira estrofe com 4 versos, a segunda estrofe com mais 4 versos, a terceira estrofe com 3 versos e a quarta estrofe com mais 3 versos. Então, o soneto é um poema de forma fixa, formado por 14 versos, 2 quartetos, ou 2 quadras, 2 tercetos, ou uma estrofe com 3 versos, a outra estrofe com 3 versos. Então, nós temos aqui o quarteto, que é muito comum, terceto, a sextilha também é bastante comum, e a oitava. As outras existem, claro, mas com bem menos evidência. Métrica. Nós falaremos ainda sobre essa métrica, tá, gente? Métrica é a medida dos versos, isto é, o número de sílabas poéticas apresentadas pelos versos, tá bom? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Os versos, gente, quando a gente separa,
as sílabas poéticas dele. Ele, o verso, tem diversos tamanhos. Versos com uma sílaba, versos com duas, com três, tá? Veja aqui, ó. Consiste na quantidade de sílabas poéticas que formam cada verso do poema. Olha aqui, amores, as sílabas poéticas são diferentes das sílabas gramaticais. Portanto, houve aqui um erro de digitação, tá, amores? Portanto, é junto. Portanto, a métrica não é feita necessariamente de acordo com a divisão silábica gramatical. Vou mostrar para vocês depois o que difere a sílaba poética, a divisão poética, da divisão gramatical. A divisão gramatical é essa que a gente aprendeu desde pequenininho, tá? Por exemplo, você vai separar a sílaba casa, casar. A sílaba pêssego, pêssego, tá vendo? Separadinho. A contagem das sílabas só é realizada até a última sílaba tônica. Como assim, professor? A última sílaba tônica de cada verso. Sílaba tônica, meu amor, é aquela sílaba mais forte. Então, eu pego, por exemplo, aqui, Poema dos Olhos da Amada, do Vinícius de Moraes. Olha só, gente. Ó minha amada. Qual é a sílaba mais forte nesse poema? Aqui, a última sílaba forte. Ó minha amada. Até aqui, ó. Então, nós marcamos, nós contamos. A contagem, ela é feita até aqui, ó. Eu tenho ó minha amada. Que os olhos teus são cais noturnos. Eu contarei até a última sílaba mais forte. Depois eu vou colocar para vocês uns poemas para a gente fazer. Chama escansão. Escansão é a separação e a análise. Olha aqui, gente. Ó minha alma. Vejam como é interessante a separação. Ó minha, tá vendo? Os dois A juntos aqui na mesma sílaba. Porque, na verdade, não importa aquela separação gramatical. Importa o som. Ó minhal. Ó minha má. Dá. Contei até o má, tá vendo? O dá já não entra mais, ele é sílaba fraca. Que os olhos teus são cais noturnos, cheios de Deus. Deve ter alguém pensando assim, Jesus, professor, estou entendendo nada disso aí. E realmente, assim, da forma como a gente está colocando, fica mais confuso. Mas eu vou fazer para vocês depois, viu, gente, essa análise, pegar um poema conhecido para a gente fazer essa análise. Vou fazer dar uma explicada para vocês sobre isso aí. Lembra quando nós estudamos lá no 6º ano, tá? Nós já tínhamos falado um pouco sobre isso aí. Eu já tinha ensinado, quem foi meu aluno no 6º aninho, já tinha ensinado, falado sobre essa divisão, tá bom? Tem muito a ver, gente, com a separação, tem muito a ver com o estudo dos hiatos, dos ditongos, tá? Mas nós vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco, se não for hoje, nas próximas aulas. Olha aqui, amor. Se uma sílaba poética terminar em vogal átona e a sílaba seguinte iniciar-se com H, que não possua som, essas sílabas podem se juntar em uma única. Todas esses detalhezinhos eu vou mostrar para vocês. Bom, então olha aqui, deixa eu ver. Na presença de sílabas com RR ou SS, não se separam, tá bom, gente? A gente aprendeu que o RR e o SS, na separação gramatical, eles se separam. Aqui não, tá, gente? Nessa separação aqui poética, eles ficam juntos.
Quem ainda tiver o caderninho do sexto ano, hein, que legal, vai encontrar isso aí escrito lá. Mas acho que guardar o caderninho do sexto ano era pedir muito, né, amores? José, se você... É o poema do Carlos Drummond de Andrade, né? E agora, José, a festa acabou. Tem um determinado estrofe que fala, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Olha a separação aqui, ó. Se você, ó, grita, qual é a sílaba mais forte? Grita. Então, a última a gente ignora. Se você gemer, a última a gente ignora. Se você tocar, se a valsa vier nem se. Vejam vocês que eu conto até a sílaba forte. Olha aqui, ó. Se você morrer, se. Tá vendo? Mas você não morre. Olha aqui, ó. Tá? Mas você não morre. Aí eu cantaria só até o mó. O RR formam a última sílaba, sem força. Sílaba átona, né? Tônica é a sílaba forte. Átona é a que não tem força. É a menos forte, menos intensidade. Olha aqui, gente. Um exemplo de um poema aqui, ó. Só, primeiro verso, uma sílaba. De pó, uma sílaba. Deus o fez. Deus o fez. Uma sílaba, duas sílabas. Mas ele, em vez, quatro sílabas. De se conformar. Veja que legal, gente, esse poema. Ele vai só aumentando o número de sílabas poéticas. Ó, quis ser sol, quis ser mar e ser céu, ser tudo, enfim. Isso aqui é o que nós chamamos de encadeamento. Nós já vimos isso aí numa aula anterior também, amores. Bom, olha aqui, gente, a classificação quanto ao número de versos. Ó, os versos quanto ao número de sílabas. Uma sílaba, monossílabo. Duas sílabas, dissílabo. Três sílabas, trissílabo. Quatro, tetrassílabo. Cinco, pentassílabo. 6, hexassílabo. 7, heptassílabo. 8, octossílabo, ou eneassílabo. 10, decassílabo. 11, endecassílabo. 12, dodecassílabo. Tá? Ah, professor, e mais de 12? Aí a gente chama de versos bárbaros. São os versos que possuem mais de 12 sílabas. Tá? O que é escansão? Escansão é quando contamos o número de sílabas poéticas de um verso, a maneira como a gente fala. Forma fixa ocorre quando a estrutura do poema segue o mesmo modelo de construção. Por exemplo, o soneto, tá vendo aqui o soneto italiano? Ele é sempre da mesma forma. Ele é constituído por duas estrofes com 4 versos. As duas primeiras com 3. E nesse caso, para ser italiano, todos são decassílabos. Todos os versos têm 10 sílabas. E geralmente aborda o tema sobre o amor. Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te, enfim, de um calmo amor prestante, e te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Vejam que as duas primeiras estrofes possuem 4 linhas, 4 versos. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente, e de te amar assim muito e a miúde, é que um dia em teu corpo, de repente, hei de morrer de amor mais do que pude. Soneto do Amor Total, gente, do Vinícius. O Vinícius é sensacional para mim, gente. E aqui, para a gente mais ou menos finalizar essa nossa aulinha de hoje,
Haikai. O que é um poema haikai? Haikai, gente, olha só. É um poema, tá vendo aqui, ó? Composto aqui por 3 versos. Ele tem apenas 3 versos. Olha só, é uma breve composição poética. O haikai, ele é um poema de origem japonesa. No plano temático, qual é o tema do haikai? Ele busca expressar a relação entre o ser humano e a natureza. Seu fundamento filosófico é o princípio budista, segundo o qual tudo no mundo é passageiro, competindo ao ser humano reconhecer-se como passivo de mudanças contínuas, como a natureza e as 4 estações do ano. Tudo passa, né, gente? A natureza, as estações do ano. Características, ó. O haikai é composto por 3 versos, sendo que o primeiro tem 5 sílabas. Olha aqui, ó. O sol de inverno. O sol de inverno. Observe o exemplo a seguir. O segundo tem 7, o terceiro tem 5. A cavalo congela. Interessante, que aqui não está obedecendo o que está falando aqui, ó. Tem menos sílabas. O sol de inverno a cavalo congela a minha sombra. Acabou. Beleza? Aqui o primeiro tem 5 sílabas, no segundo, 7 sílabas, e no terceiro, 5 sílabas. A minha sombra. 5 sílabas poéticas, ele fala? Ou 5 sílabas poéticas? Tem não, né? Bom, na próxima aula a gente continua aqui, gente, na rima, tá bom? O que vem a ser a rima. Galera, deixe-me voltar aqui. Um grande abraço, um grande beijo para vocês. Até o nosso próximo encontro, tá? Comecem a desenvolver os exercícios da página 110 e 111 do livrinho de vocês, ok? Beijos em todos, se cuidem aí. Até a próxima, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.